Nos últimos dias, o câncer aumentou cerca de 31% no Brasil. Tereza de Jesus fez parte dessa estatística. Nossa convidada teve câncer no intestino e em mais 5 partes do corpo. Mas Deus operou milagres em sua vida e hoje ela veio ao programa para nos contar como venceu essa batalha e não só essa, outras doenças também que ela acabou por enfrentar ao longo do percurso. Terezinha de Jesus. Isso. Boa noite e bem-vinda ao programa. Boa noite, obrigada. Bom te receber aqui, viu? Vamos contar um pouco da sua história, porque eu percebo aqui no resumo que doença é o que não faltou na sua vida. Com certeza. Foram muitos desafios. Foram muitos. Essa história do câncer, aliás, na verdade, aqui diz que você sofreu de artrite reumatoide. É essa aqui que provoca muitas dores nas juntas? Muitas dores, inchaço, né? Que enfraquece os ossos, com o tempo quebra os ossos. Você teve essa doença também? Tive. Mas essa não foi a pior? Não. Essa foi uma menos agressiva. E essa história do câncer, como é que foi? Então, o câncer, pastor, em 2014, eu tinha um sonho, como toda mãe tem. A minha filha ia fazer 15 anos e a gente estava programando uma festa. Seria uma festa grande, uma festa enorme, num sítio, com tudo, né? Grande demais para realizar. Uma festa de 15 anos Isso, de mesmo. 15 anos, né? Aí quando a gente começou a pagar as coisas, aí do nada o dinheiro começou a sumir, a gente conseguiu pagar completar o pagamento do sítio, as comidas a gente não dava conta de terminar de pagar e assim foi. E eu sem entender por quê. A festa iria acontecer num fim de semana e 3 dias depois que a gente tinha pagado tudo, né? Que tinha pagado a metade. Aí eu comecei a sentir dores, mas não levei muito a sério naquilo. Estava envolvida, eu achava que fosse o cansaço da festa, né? Que estava sentindo algumas dores no abdômen. Passou a festa, a gente fez a festa pela metade, né? Mas para não ficar sem fazer, com 1 semana depois que teve a festa dela, eu comecei a sentir fortes dores abdominais, dores fortíssimas de gritar mesmo, de ir para o hospital. E chegando lá, fomos fazer uns exames, os médicos pediam uns exames caríssimos na época, a gente não dava conta o SUS não pagava, a gente não tinha como pagar. Foi aí que Deus começou a prover o que tinha faltado para suprir aquele aniversário, aquele grande aniversário, começou a aparecer de novo para mim fazer os exames, que tinha que ser feito muito rápido. Aí saiu os resultados dos exames, eu estava com câncer no intestino. E rapidamente já fui internada, estava perdendo muito peso, fui internada no Hospital Santa Casa. Quando chegou lá, os médicos deu a notícia de que eu não poderia fazer a cirurgia porque o meu peso não suportaria uma cirurgia, uma grande cirurgia. E fiquei lá, esperando. Fiquei 15 dias internada esperando pegar um peso, mas como acho que todos sabem, o câncer não deixa a gente alimentar, não deixa a gente nem beber água, né? Não dá fome, não dá sede. Então eu só perdia peso, ia perdendo peso. Quando foi um dia eu chorando muito de dor, muita dor mesmo, era 3 horas da manhã, eu pedi a Deus que me desse uma solução. Eu levantei, fui na enfermaria, pedi à enfermeira um remédio, ela falou comigo que nem a morfina mais não resolvia meu caso, que já todos os remédios estavam fracos. E eu virei para o canto da cama e falei, Jesus, agora é com o Senhor então, eu te sirvo há tanto tempo, né? E eu confio no Senhor, a minha fé não é tão pequena, eu confio, eu sei que o Senhor vai me dar a solução desse problema. E fiz para Jesus um pedido, que se fosse para mim, para Ele me recolher, que Ele me permitisse ir em casa visitar, ficar com meu esposo e com meus filhos, pelo menos mais um dia. Agora, se fosse hora dele me recolher, dele não me recolher, que Ele fizesse um milagre na minha vida.
E aí, pastor, eu virei para o canto da cama, vi aquilo, falei aquilo, virei para o canto da cama chorando muito, eu chorava muito de dor. Eu senti uma mão passando na minha barriga. Quando eu abri o olho, Jesus estava sentado na beirada da minha cama. Como é que você viu isso? Eu vi na cama do hospital, no leito do hospital. Você sentiu como se uma mão tivesse tocado a sua barriga e de repente você viu e tinha... Isso, eu vi Jesus sentado na beirada da minha cama. Eu fiquei um pouco assim, achando que fosse da minha cabeça, mas aí falei, não, não é da minha cabeça, porque eu acabei de pedir ele um milagre, então ele veio, né, me dar esse milagre. A essa altura, porque aqui no registro que eu tenho, no resumo, diz que esse câncer acabou espalhando por mais 5 órgãos. Já nessa época, o diagnóstico era esse? Ele já tinha tomado outros 5 órgãos? Não, foi descoberto que ele tinha tomado 5 órgãos na cirurgia. Na altura, quando eu vi, né, Jesus, eu não tinha feito a cirurgia ainda. Aí foi quando Jesus falou comigo que não temesse, que ele estava comigo, que ele ia me dar aquela cura, que ele estava comigo a todo momento. E eu dormi, foi na terça-feira de madrugada, eu dormi, na quarta-feira o médico chegou no meu quarto, 8 horas da manhã, junto com a nutricionista, junto com toda aquela equipe que passava lá. E aí quando me pesaram, né, aí saiu, pesaram, mediram pressão e tal, o procedimento normal, saíram, foi tudo. Mas e a dor que você estava sentindo? A dor tinha cessado. A partir daquela experiência que você sentiu, experiência de que uma mão te tocava? Jesus, eu tinha sentido que a dor tinha cessado, né? Que já não tinha mais aquela dor intensa, que era uma dor pouca, mas uma dor suportável. Eu poderia suportar aquela dor ali, já não precisava mais, eu pensava que não precisava mais de remédio para mim, né? Nem a dipirona, muito menos a morfina, que se toma a morfina no último estágio da dor, do câncer, né? Então, eu fui... Aí o médico voltou no quarto e falou comigo que... Me perguntou, assim, até meio estranho, falou comigo assim, você tem comido alguma coisa de madrugada? Você tem bebido alguma coisa, algum alimento de madrugada? Na brincadeira, porque lá no hospital eles brincam muito com a gente, quando a gente está com essa coisa ruim, esse, né, baixo astral, eles brincam muito com a gente. Aí eu falei com ele, não tinha comido nada. Ele falou comigo, então eu não estou entendendo, você pegou meio quilo, você já pode fazer a cirurgia. Aí eu comecei, pastor, a passar a mensagem para todos os meus familiares e contando para eles que eu poderia fazer aquela cirurgia, que eu tinha visto Jesus na beirada da minha cama, só que alguns acreditavam, outros não, né? E assim foi acontecendo, eu fiz a cirurgia, eles descobriram que eu tinha pego 5 órgãos, né? E fui recuperando, fiquei 5 dias no CTI, fui recuperando, voltei para casa, fiz a quimioterapia, depois da quimioterapia eu continuei uma vida normal, né? Agora, há pouco tempo eu tive um outro câncer de pele, fiz a cirurgia também. Hoje, dos meus 30 quilos, eu posso dizer que eu voltei para 56 quilos. Você chegou a pesar 30 quilos? 30 quilos. Você ficou pele e osso, Eu não então. andava sozinha, eu andava com Porque duas pessoas é uma mulher me segurando. alta. Andava com 2 pessoas me segurando, né? Eu não andava sozinha. Eu não conseguia parar em pé. Era como se viesse um vento leve, eu caía, fiquei muito fraca. Aí eu fiz a segunda cirurgia, agora tem 1 mês. Hoje o senhor pode ver que glória a Deus, assim, eu não me abati em nada, né? Nem nessa segunda cirurgia, porque eu creio no milagre, no Deus vivo que eu sirvo, eu creio que Ele permitiu que eu passasse por isso, mas que Ele estava comigo a todo momento. Né? Agora, você falou uma coisa interessante, quando você fala
de uma visão que você teve de Jesus ali assentado na cama do quarto de hospital. Algumas pessoas são céticas e eu respeito, inclusive, até o ceticismo das pessoas. Ah, mas Jesus assentado lá? Bom, é um direito de cada pessoa crer ou não crer. De repente, outra pode estar questionando, mas peraí, se Jesus estava lá, e se ela sentiu uma mão tocando, por que não a curou? Ela teve que passar pela cirurgia. Estou imaginando aqui perguntas que, de repente, as pessoas podem estar se fazendo. Mas, enquanto você conta a sua história, eu estou me lembrando de uma história que eu vivi com o meu pai. Meu pai estava com uma cirurgia marcada para colocar pontes de safena. E ele muito preocupado, e a família toda muito preocupada com a cirurgia, porque foi numa época em que a cirurgia para colocação de safena era muito delicada. Grande parte das pessoas, na época a estatística era terrível. Muitas pessoas morriam em consequência da cirurgia. E a família toda muito preocupada. E eu comecei a orar pelo meu pai, Terezinha. E num sonho, Deus me mostrou uma coisa muito interessante. Eu vi uma sala de cirurgia, eu tenho essa lembrança assim, muito viva. Eu vi uma sala de cirurgia, eu via médicos em volta como é que fala? Não da cama de cirurgia, tem um nome aquilo ali, gente, fugiu agora. Me ajude aí alguém aí. Maca. Né? Não é maca também, não. Aquilo lá tem um outro nome ali, não sei, do centro cirúrgico ali. Bom, isso aí é o que há de menos. Bom, os médicos em volta daquela cama lá fazendo a cirurgia e eu não via o rosto de ninguém. Tinha lá 4 pessoas em volta. Mesa de cirurgia, pronto, veio o termo agora. Tinha lá 4 pessoas em torno daquela mesa e eu não via o rosto delas. E no sonho, Deus me deu o entendimento de que curaria o meu pai através da cirurgia. Eu acordei desse sonho e pela manhã eu liguei. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai. Falei, pai, o senhor pode fazer a cirurgia tranquilamente, que vai ser uma bênção, porque Deus me mostrou essa noite num sonho que o senhor estava sendo operado e Deus falou ao meu coração que o senhor podia ficar tranquilo que a cirurgia seria bem sucedida. E assim foi, meu pai fez a cirurgia, foi uma recuperação fantástica, mostrada através de um sonho. Então, por que eu estou contando isso? Porque, de repente, a gente vive algumas experiências que, para algumas pessoas, pode até parecer uma coisa assim, meio louca mesmo. Mas como pode isso? Não é verdade? Mas verdade. Deus tem várias formas, vários caminhos de chegar até as pessoas e, de alguma forma, fazer o milagre na vida dessas pessoas. Bom, hoje, graças a Deus, você está operada. Estou operada. Está fazendo só seu controle, naturalmente. Só o controle, né? E no meio desse controle, o oncologista pediu uns exames, porque eu tinha falado com ele que eu tinha parado com o tratamento do reumatismo. E ele me deu os exames, eu fiz os exames e semana passada eu levei, há 2 semanas atrás eu levei para ele e mais uma vez eu recebi uma notícia muito boa, né? Ele falou comigo, você foi curado também do reumatismo, você não tem mais reumatismo, seus exames estão dando normais. Então, assim, eu tive a cura de um câncer no intestino, né? Que para muitos eu não iria vencer, né? Tinha tomado 5 órgãos, na cirurgia que eles descobriram que tinha tomado 5 órgãos, passei por uma quimioterapia que foi uma coisa muito desgastante, mas, né, consegui vencer, com a força em Jesus, com fé em Jesus eu consegui vencer, passei pelo 2º câncer de pele, muito bem, glória a Deus, a cirurgia foi um sucesso, tem 1 mês. Venceu o reumatismo. Venci o reumatismo e hoje estou aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.